Para entender um pouquinho o que nós temos aqui no sistema de rotação, essa área aqui, antes do girassol aqui, primeiro nós tínhamos soja, né? Aí o que eu falei? Mas tem palha aqui de gramínea, né? Mas nós tiramos a soja e plantamos a aveia. Foi tirada a soja, plantada a aveia só para cobertura também, né? A aveia que nós tiramos aqui, nosso grão usa para semeadura, fazer cobertura. Então tiramos soja, botamos a aveia. Antes da soja, tinha trigo em 2018. Antes do trigo, 17, 18 tinha soja. E antes da soja tinha aveia branca. E antes da aveia branca tinha milho. E antes do milho tinha nabo. Antes do nabo, girassol e pães. Portanto, assim, ó, essa área aqui recebeu o girassol na safra 2015, né? E está recebendo em 2019. Então, 17, 17, 18, 19. 4 anos depois, estamos entrando com girassol de novo. Tá ok? Nesse meio tempo tivemos uma área com uma semeadura de milho no verão e 2 de soja, né? Então, assim, ó, tecnicamente essa área não deveria ter recebido soja no último ano. No último ano teria que ter tido milho, pelo aquilo que nós fizemos tradicionalmente na rotação aqui. Qual é a lógica? Olha que vai milho no ano, vai soja no ano subsequente e vice-versa, né? Só que no ano passado, na safra agora passada, 2018, 2019, a direção me pediu para aumentar um pouco mais a área de soja. E para aumentar a área de soja, eu tinha que entrar com soja em área que tinha soja em algum lugar, não tinha jeito. Porque nós estávamos com as áreas equilibradas, soja e milho equilibrado, meio a meio. Mas como? Meio a meio e daí sobrando um pouco de área para milho, para o girassol. Como nós tínhamos que aumentar a área de soja, tinha que botar soja em algum momento em cima de uma área que tinha soja no ano anterior. Tá ok? Por isso que essa área aqui teve soja, trigo, soja. Aí botamos aveia, porque como ficou com pouca palha também, né? Também, e sem radicular, botamos aveia, fazer uma cobertura aí, segurar um pouquinho até entrar com o girassol, que também não vai deixar palhado. E depois o senhor Rodrigo pode comentar melhor sobre isso. Mas assim, gente, ligeirinho, não tirar muito tempo. Então aqui nós temos, são 15 hectares. A área assim, ó, 15 hectares de medida, né? Medida, se eu medir aqui vai dar 15 hectares, de planta tem 16. O que interessa isso? Eu tenho que fazer essa previsão. Eu tenho que ter insumo para 16 hectares. Se eu comprar para 15 vai faltar. Então o adubo, semente, embora se financie 15 hectares, tem que ter adubo, semente, produto para 16. Não tem jeito. Essa programação tem que ser feita. Mas por que não financia 16? Porque depois vai lá, dá um pro água, alguma coisa, falta área, né? Aí estamos com a vida enliada. Certo? Bom, o girassol, nós temos assim, ó, tradicionalmente, aqui na região se plantou girassol um pouco mais no período atrás. Hoje está se plantando pouca área, mas ainda é uma das poucas regiões do Rio Grande do Sul que planta alguma coisa de girassol. A Selena tem um programa aí que ela fomenta o girassol para óleo, né? O óleo, eles têm a marca do óleo violeta, né? Eles têm feito alguma coisa de girassol, mas aí tem assim, ó, tem o girassol comum e tem girassol alto-leico. O que é o alto-leico? É um girassol com mais ômega 3, né? E aí tem o girassol pássaro e o girassol confeiteiro. São os 4 tipos de girassol. Agora, vamos? Eu esqueci de te avisar. Tá bom, tá. Então assim, ó, o girassol, para você ter uma ideia, nós plantamos aqui o confeiteiro. Por que nós estamos plantando o confeiteiro? Por alguns motivos, principalmente a questão receita. Por que o girassol óleo comum, ele vai nos dar aí em torno de R$50, quem sabe o saco, na produção, na comercialização. O girassol alto-leico vai a 60, 65, né? E o confeiteiro dá 120. Então assim, quando nós fizemos o cálculo, né, a base de 120, aí a receita acaba ficando significativa. Eu tenho que entender que no verão eu estou tirando aqui a possibilidade do milho e da soja. Eu tenho que ter uma cultura que seja competitiva economicamente para valer a pena, né? Então com o girassol comum está complicado de trabalhar, né? Essa área aqui
O manejo, aí o problema assim, ó, o manejo foi feito uma dessecação com Roundup Transform, tá? Na verdade crucial, praticamente 2 litros por hectare, mais 1,5 litro de 2,4-10. Por quê? Porque nós tínhamos muito problema de buva aqui, né? Remanescente de soja e nabo. Então nós tínhamos que tentar controlar isso com folha larga via resistência. E agora, no manejo de erva, e aí vem um problema, estou adiantando, mas eu acho que tem que fazer dentro da ideia. O que nós tivemos, ó, se vocês olharem aqui, está com bastante índice, ainda tem folha estreita aqui, ó, tem azevém vindo aí, tem alguma coisa de aveia que vai nascer. Problema, nós não conseguimos passar o folha estreita ainda, tá? Nós vamos passar a Ventura, que vai ser feita uma aplicação de folha estreita, tá? O produto aí é Ventura, 600 ml por hectare. O problema é que junto com essa aplicação do folha estreita, primeiro precisamos de umidade, está muito seco para aplicar. Não adianta aplicar nessa condição que está aí. O estresse hídrico aí está complicado. Então a ideia era que se tivesse chovido essa semana, nós estamos aí esperando para fazer a aplicação. Não choveu o suficiente, aqui deu 5 milímetros ontem, se olhar aí está seco, não tem umidade nenhuma, sumiu 5 milímetros. A esperança ainda é que tenha uma previsão de chuva para segunda. Então, se chover segunda, a gente entrar. Estou com um problema aqui. O girassol, além de nitrogênio, fósforo, potássio, aqui é boro. Nós não conseguimos nas empresas aí boro na forma. O problema assim, ó, com a adubação que nós temos aqui, 300 quilos, seria suficiente se eu tivesse uma fórmula NPK mais pelo menos 0,5, 0,6 de boro. Porque com 300 quilos, 0,5 daria 1,5 de boro, com 0,6, 1,8. O ideal é 1,5 a 2 de boro. Não temos isso, não consegue. Aí é o problema, você vai comprar adubo, é aquela história, que eu disse, a livraria vende caneta, mas só tem bique. É 20, 20, 23, 23, 19, 19, 16, 17, que é tudo a mesma droga. É tudo a mesma fórmula, só questão de concentração. Aí você precisa de alguma coisa diferente, não acha, né? Então o que nós temos que fazer? Aqui nós estamos usando um produto Sulboro, né? O Paulo vai comentar para botar em cobertura, que é uma saída, junto com ou você bota com a dessecação ou na aplicação do produto folha estreita. Aí, problema, estamos numa briga e o cara não tem jeito de nos entregar o boro. Tem que dar um jeito, até segunda-feira esse boro vai ter que estar aqui. Hoje eu não vou, amanhã de manhã eu estou indo lá na empresa, chutar o pau da barraca. Tinha que estar aqui, já era para estar aqui há 30 dias. Estão milhando. Só não usamos ainda e não chegamos no limite porque não teve umidade para aplicar, senão nós já tínhamos feito a aplicação. Então assim que tiver umidade precisa aplicar o folha estreita e o boro. Bom, depois, deixa eu só comentar sobre as outras variáveis aqui, até para não cansar demais vocês. Depois que eu comentar, vamos fazer uma medição aqui de densidade e vamos avaliar o arranjo de planta. Tá ok, já? Queria aproveitar aqui também, já questionar o professor Marcos. Qual é a cultivar, professor? Não sei se você chegou a falar e eu não peguei. A cultivar que está sendo utilizada aqui. É Rino. É híbrido, né, professor? É Rino. São cultivares híbridas, né? Sim, híbrido. Então a gente pode ver, como o professor Marcos comentou, né? Não foi aplicado ainda um graminicida. Mas a gente consegue observar aqui, já que a carreira está nesse sentido, a gente consegue observar que os materiais são, as plantas, elas vêm bem uniformes, né? Então isso é fruto da genética desses materiais. Todos eles, né, conforme o colega estava brincando comigo lá no ônibus, vamos fazer um cruzamento F1. Aqui todas essas plantas são plantas F1, ou seja, são metade pai e metade de uma linhagem que foi pai e metade de outra linhagem que foi mãe, né? Para esse tipo de espécie, como é que se constrói o híbrido? Utilizando macho esterilidade, né? A gente vai ver isso também é utilizado lá na canola, a macho esterilidade, para produzir o híbrido de canola. Qual a consequência disso? Não guarda a semente, que não vai dar certo, tá? Então provavelmente o gene da macho esterilidade, se você guardar a semente, quiser, quero economizar e vou guardar a semente, ele vai se manifestar na próxima geração e você vai ter uma grande quebra de produtividade. Então não utiliza.
investe sempre, compra material, semente certificada de qualidade, para você ter uniformidade no campo e garantia de produtividade. Do ponto de vista do melhoramento genético, né, pessoal, tem muita gente que está fazendo trabalho de plantas de lavoura. Quem é que pegou girassol aí em plantas de lavoura? Não tem ninguém do girassol em plantas de lavoura? Não passou ainda. Ah, não passou ainda? Tá. Mas vocês vão ter lá alguns parâmetros que vão ser avaliados. Entre eles o número de plantas número de plantas quebradas, né? Que é um parâmetro utilizado também para se fazer o melhoramento genético. Não adianta eu ter uma planta muito alta com um capítulo muito grande, bem vistoso, bem produtivo, se o como dessa planta não vai sustentar todo esse peso. Então isso é um dos parâmetros também utilizados no melhoramento genético, além de, claro, seleção para resistência a pragas, doenças, competitividade com plantas daninhas. A gente pode observar, ó, que todas as plantas ainda, ó, mesmo tendo, aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, no mínimo 6 folhas verdadeiras completamente expandidas, e ele ainda está com cotilédone verde aqui, ainda fornecendo nutriente para a planta, né? Então isso também é fruto de seleção e melhoramento genético. Quanto mais tempo essa planta tiver esse nutriente que está guardado dentro do cotilédone, mais tempo ela vai fornecer os recursos que ainda estavam guardados na semente. O girassol nós fizemos semeadura, ele está com 45 centímetros de espaçamento, tá? E foi trabalhado 60 mil sementes por hectare. A princípio, via de regra, eu vou dizer para você assim, ó, o que o pessoal recomenda aí, o pessoal que fornece semente e que compra o produto, trabalha com 50 mil sementes. Que a ideia do girassol é nós termos em torno de 45 mil plantas, tá? Se botar 50 mil sementes, eu vou dizer para vocês assim, ó, nós temos uma regrinha que antigamente, aí pessoal mais antigo, nós aí que estamos velhos, Paulo na lida, né? Assim, ó, você trabalhava o milho, né? Não tinha milho em saco de 60 mil sementes. O milho vinha em saco de 20 quilos. Mas 20 quilos de ponta de espiga é uma quantidade e meia de espiga é outra quantidade. Então o que nós fazíamos? Na época tinha um cálculozinho. Você pegava a massa de 1000 sementes, né, e tinha que calcular quantas sementes tinha no saco, para ver um saco para quantos hectares dava. E aí quando você fazia esse cálculo, a gente jogava para o milho um percentual de 25% que era considerado de perdas de qualquer natureza. O que é isso? É vigor, é problema, além da germinação, né? Vigor, planta que vai ser cortada aí por uma praga, etc. Bom, hoje nós não temos mais essa demanda no milho porque a semente vem com um padrão de qualidade que não tem problema. Mas o girassol continua com o mesmo problema que tinha o milho antigamente. Então assim, ó, eu diria o seguinte, se eu botar 50 mil sementes, eu botar vezes 25% menos, eu vou estar aí com 37 mil plantas, 37.500 plantas. É pouco. Eu acho pouco para o girassol. Nós teríamos que estar com pelo menos 45 mil plantas. Então o que nós fizemos? Nós estamos botando 60 mil sementes, tá? Se eu botar 60 vezes 25% menos, eu teria 45 mil plantas. Bom, a ideia aqui, para ter 45 mil plantas, então o que eu faço? Eu tenho espaçamento de 45 centímetros, se eu pegar 1 hectare, tenho 100 linhas, ou melhor, 222 linhas de 100 metros. Tá? Ora, 60 mil dividido por 100, tá? E dividido por 222 vai me dar 2,7 sementes por metro de linha. 2,7 sementes por metro de linha, para poder ter em torno de 4,5 plantas por metro quadrado, tá ok? Essa é uma demanda. Então assim, ó, eu vou pedir 2 voluntários aqui, ou voluntárias, para nos fazer uma medição aqui rapidinho. Quem é que me ajuda? 2, ligeirinho. Aqui, ó, pega aqui, deixa eu só ver uma coisa, tem que pegar aqui de 1 metro até vai puxando lá. Pega, vamos, mais para lá um pouquinho. Aí. Acompanha a linha aí. Vai. Só um pouquinho, pera aí.
Dá a catenária aí. Aí. Ainda vai ser. Aí. Tá, olha aqui, ó. Temos 10 metros. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 39 plantas. Ah, então olha aqui, ó, se temos 39, ok, pode enrolar. 39 dividido por 20 deu 1,95. Vocês vejam que essa densidade está baixa. Ah, é baixa, essa densidade é baixa. Ah. Qual é o problema que nós temos aqui? Ah. Vou dizer, não é. Pega uma outra linha aqui, vamos fazer uma outra para fazer mais, né? De 1 a 11, tem que ser, não começa de 0, começa no 1 lá. Assim, ó, gente, uma coisa do girassol, aqui, esse girassol, primeira coisa, dificuldade de conseguir disco alveolado para distribuição. Os discos, esse tipo de girassol, ele é mais comprido e não tem disco adequado. Antigamente nós tínhamos os discos para semeadoras velhas, semeadoras novas, não tem um disco adequado para isso. Até o pessoal mandou fazer aí no torno, pegar o disco fechado, cego e furar ele com o torno para tentar melhorar um pouco a distribuição de semente. Mas não é fácil. E às vezes acaba acontecendo de cair duplo, às vezes dá falha, né? Olha aqui, que nem esse daqui. Nós tivemos um problema aqui. A verdade é que tivemos um problema aqui e foi feita a semeadura e ficamos muito tempo sem chuva. Tá? Muito tempo sem chuva. Judiou bastante. Tá? Judiou bastante. Uma outra questão que é muito importante na semeadura de girassol é a profundidade. E aí é o problema da semeadora. A nossa semeadora não tem a capacidade de manter uma uniformidade de profundidade. O que acontece quando a profundidade varia? Acaba acontecendo coisa desse tipo aqui, ó. Uma planta que está mais funda um pouco, ela acaba emergindo depois. E essa planta aqui, olha, se eu pegar isso aqui, ó, essa planta aqui, com certeza vai ser uma planta dominante, isso aqui vai ser uma planta dominada. Isso aqui, costumo dizer que nem a porca. Deu 10 leitões e tem 8 tetos. Os 2 que não mamaram no primeiro dia vão ficar agarrados pro resto da vida. Tá? Essa planta vai sofrer, com certeza. Tá? Oi. 2.4. Oi? 2.4 deu a última medida. Quanto? Por metro? 2.4. 2.4. 2.4. É, assim, ó. Conforme nós entramos aqui numa área, ou dentro da área, né, tem lugares, né, onde está mais uniformizada a semeadura, está melhor um pouco a densidade. Né? Mas veja que botando 60 mil sementes, nós estamos com dificuldade, né? Dificuldade de manter aí essa densidade. São Paulo? Vai dar em média 45 mil plantas. Ah, não, 45 mil plantas, mais ou vai menos. dar menos. Dividido por 222 e dividido por 100, precisaria 2,02 plantas. Vai fazer 45. Tá mais Mas ou está menos, dentro. Com relação ao manejo de solo e fertilidade, nutrição, o que eu gostaria de deixar de recado para vocês? Vocês estão vendo aqui, em primeiro lugar, as áreas todas. Aqui não tem pousio, certo? A gente falava muito isso na disciplina de manejo, né? Sistema plantio direto não pressupõe nenhuma área descoberta em pousio. O Garrafa aqui utiliza mais de 10 espécies entre o inverno e verão, né? Em rotação, palha, terraços em nível, né? Plantio de acordo com o nível do terreno. Então, os pressupostos básicos de um bom manejo de solo e água estão considerados aqui, né? Então, essa lavoura, essa propriedade, vamos dizer assim, da CETREM, ela é conduzida dentro das técnicas de um bom manejo de solo, até porque tem um responsável técnico em engenheiro agrônomo. Em primeiro lugar, isso. Segundo lugar, aqui o Garrafa faz todos
ano sim, ano não, ou cada 2 anos no mínimo, as amostragens de solo por gleba. Então isto aqui é uma gleba que inclusive ele divide em 2 partes, ele já explicou. Deste ano, as análises foram feitas em março deste ano. Só para dar uma ideia para vocês, Cerrito Frente, que nós estamos aqui, Cerrito Fundos, né? Tá com níveis de matéria orgânica entre 3,5 e 4, bons níveis de matéria orgânica. O pH entre 5,3 e 5,5, né? Portanto uma leve acidez, saturação em torno de 60% e níveis de fósforo, uma área 5,7 e a outra 9,5. Então dentro daquelas classes de disponibilidade a gente pode ver que está entre teores médios a baixos ainda. O fósforo em maneira geral dentro das glebas, né, ele se diferencia muito em função da variabilidade. Nós já fizemos isso, a turma do 4º semestre, e quem está cursando o 4º ainda vamos fazer. Nós fizemos a prática aqui desta área em frente, que a gente chama de cemitério fundos, onde vocês que estão aqui e outros que não vieram, coletaram 14 pontos, e o Garrafa vai receber o mapa das 14 coordenadas coletadas em 2 profundidades, 0 a 10 e 10 a 20. Aliás, até hoje sempre se coletou, sempre se amostrou numa profundidade de 0 a 20. Combinado está com o Garrafa que a partir do próximo ano, já depois das culturas de verão, nós devemos implantar o que está escrito no novo manual, que é a amostragem 0 a 10 e 10 a 20, portanto estratificada pelo menos em 2 profundidades, para a gente analisar a questão da camada subsuperficial, a presença ou não de alumínio, a questão do uso do calcário incorporado, outros tipos de calcário mais solúveis, enfim, isso aí vai ter que ser colocado em prática aqui. Os níveis de potássio são altos, acima de 200, e enxofre, por exemplo, que a gente vai fazer em todas as áreas, você sabe que os teores de enxofre eles são muito variáveis em função da amostragem. Então, quanto mais profunda a camada, mais enxofre vai aparecer. E nossos níveis aqui estão adequados. O Garrafa falou do boro. Especificamente para esse girassol aqui, foram usadas 2 formulações, 5-20-30 e 10-20-20. Em função das análises que ele interpretou, então foi feito um ajuste em função de 2 fórmulas aqui. E a ureia vai ser aplicada em cobertura. Normalmente a ureia já é colocada nesta fase, a partir de 4 a 6 folhas definitivas, né? Então nos próximos dias, quando tivermos uma umidade adequada, vai ser aplicada a ureia. E o boro é essencial no girassol em função de problemas que a deficiência dele pode acarretar no encarquilhamento do capítulo. Então o capítulo do girassol, onde vão estar os grãos, ele pode sofrer uma avaria, uma má formação em função dessa deficiência de boro. Então no Garrafa, todos os anos onde se vai colocar girassol, usa-se ou na dessecação ou agora, como esse ano, em cobertura junto com herbicida, ok? Então é necessário que façam-se todas as adubações em cima das análises de solo atuais, e se use formulações, como ele estava se queixando, muitas vezes nós não temos as formulações para todas as culturas, né? E aí a dificuldade às vezes de fechar uma adubação correta, ok? Essa era a ideia para passar para vocês sobre o girassol em termos de fertilidade e nutrição. Que eu vou colocar um pouquinho para vocês aqui, aproveitando então o que o professor Marcos falou e o professor Paulo, né? Vou falar mais a minha parte da questão biológica do solo, a importância que a biologia tem, que muitos de nós não demos importância a isso. Quantos de vocês já foram
numa palestra que fala sobre biologia do solo. Nenhuma. Por quê? Biologia de solo, poucos tentaram vender e venderam de uma forma errada, eu acho. Quando o professor Marcos coloca, né, do tempo que ele levou botou o girassol, 2015, voltou agora, essa rotação de cultura, né, a importância que tem a realização da rotação de cultura. Nós temos aqui um nabo, nós temos aqui um trigo, temos uma aveia, temos um azevém, temos uma ervilhaca. O que eu quero falar com isso? É a diversidade de plantas que vai ajudar na biologia do solo. São diversidade de sistemas radiculares quando se faz a rotação de cultura. Por que disso? Depois a professora Sidney vai falar de plantas daninhas, doenças, a professora Tânia, né? E quando eu falo dessa diversidade, aqui não dá para ver o sistema radicular, porque exceto o nabo, né, que não está com o sistema, eu peguei uma planta espontânea ali, que não é uma planta semeada, pouco sistema radicular desenvolvido, mas é um sistema radicular diferente dessas gramíneas. Se alguém disser para vocês, colocam aveia para descompactar solo, colocam azevém para descompactar solo, o sistema radicular deles não consegue atingir a camada compactada que hoje a maioria das lavouras tem. Ah, mas então não vamos usar essas plantas? Olha, hoje tem empresa tentando ganhar dinheiro, fazendo equipamentos, construindo, que eu cheguei a achar um absurdo de um equipamento de uma empresa aí, que construiu uma haste de 60 centímetros para atingir essa profundidade. Eu fui chamado no produtor para ele me consultou para mim ver qual estava a densidade do solo dele, né, a resistência à penetração, porque ele ia ver que equipamento ele ia usar. Só que quando eu cheguei na lavoura, ele tinha acabado de fazer a silagem, era uma lavoura em pousio. Eu disse para ele, mas e o senhor vai semear o milho quando? Ah, em agosto. 2 meses que ele já tinha tirado esse milho e não tinha nada em cima. A parte biológica, ela precisa de ter plantas. E essas plantas, quanto mais diversificado, melhor. Um nabo, uma ervilhaca. Aqui nós temos o trabalho do professor Paulo André. Essa tira toda de aveia aqui, ó, é para nós usar milho. Junto nessa aveia tem ervilhaca. Fixação de nitrogênio é extremamente fundamental. Por que fixação de nitrogênio? Quando nós temos essa palhada toda aqui, que é a simples a palhada, e não tem uma leguminosa, o professor Paulo André disse, ó, tá no momento de aplicar o nitrogênio. Para decomposição dessa palhada aqui, ó, os micro-organismos vão pegar o nitrogênio que está no solo. De repente, se nós dessecar uma palhada de aveia dessa, tivermos 9, 10 mil quilos de massa seca aqui, nós vamos semear milho. O nosso milho aí, né, de repente vão lá na professora Letícia ver a qualidade de semente, esse milho não está desenvolvendo, parece que não tem e tal. Os micro-organismos do solo, eles não sabem dizer, deixa o nitrogênio para o milho. Não, eles precisam decompor essa palhada e eles precisam desse nitrogênio. Eles vão ocupar o nitrogênio que seria para o milho. Lembra lá, acho que a professora Tânia ou os outros professores falaram para vocês as fases dos micro-organismos? Fase 1, fase 2, fase lag, lembram? Então é isso aí, os micro-organismos vão usar isso ali, depois eles vão morrer para depois ficar liberado esse nutriente para as plantas. E quando se fala então de produtores que só usam a rotação, ou sucessão melhor dizendo, soja, trigo, olha o sistema radicular do trigo. E o soja, como é que é um sistema radicular? Lembram? Então o que acontece? Nós não conseguimos fazer uma rotação de sistema radicular. Daí com certeza sim, eu vou ter que comprar um equipamento que custa 100 mil reais quase. Eu preciso aí pensar, porque cada haste desses equipamentos as empresas estão dizendo que precisa de 15 CVs por haste, né? Quanto tem que ter isso um trator?
De repente o cara vai ter que comprar um trator novo para puxar um escarificador desse, sendo que a durabilidade do efeito ferro é meses. O sistema radicular, né, ele pode ficar anos e cada vez a gente mudando essa rotação de cultura que o professor Marcos vem falando. São sistemas radiculares diferentes, exploram profundidades diferentes e ficam, né? Ah, palhada. Pessoal, não é só palhada. Porque se palhada na superfície fizesse efeito, nós íamos comprar feno e distribuir nas nossas lavouras. Não é a palhada só na superfície. Nós temos que ter sistemas radiculares para explorar as diferentes profundidades do solo. Com essas diferentes plantas nós vamos conseguir, pelos exudatos, alimentar os micro-organismos do solo. E quando a gente vai dessecar essa aveia aqui, ó, para fazer a semeadura do milho, tem ervilhar, que é o sistema radicular diferente da aveia. Tem aveia, tem os azevenguachos aí no meio, né, professor Paulo André? Sim. E aí o que vai acontecer? Vai ficar os canais, que são os bioporos. E esses bioporos vão facilitar as melhorias da infiltração de água, dos nutrientes, e vai facilitar mais ainda, nessas diferentes explorações do sistema radicular das culturas, o acesso do sistema radicular. A planta não vai precisar gastar energia para romper camadas compactadas. Ela vai usar o canal, né, os bioporos que as plantas de cobertura deixaram. E professor Assinei, o que muito me chamou a atenção, que esse dia eu fui visitar a Embrapa Trigo, e estava escrito numa caixa lá, descubra qual o melhor herbicida. Ah, eu bem curioso me fui lá abrir aquela caixa e olhar assim, agora eu quero aprender sobre herbicidas, que eu não sei qual é o melhor. É. Quando eu abri a tampa da caixa, estava escrito palhada. E aí as diferenças aonde vai cada planta, o que as palhadas deixam. Então, além de ajudar na biologia do solo, na estruturação física do solo, também é um excelente herbicida. Aqui nesse trabalho saiu um TCC ano passado e a gente fez a decomposição das palhadas, que a gente também precisa saber. Além dessa decomposição feita pelos micro-organismos, nós também precisamos saber qual é a durabilidade dela e qual é, por exemplo, a liberação de nutrientes. Quando o professor Marcos fala do milho, pessoal, nessa área aqui, se nós entrarmos no meio, com certeza vamos achar 602 dias para decomposição total da palhada do milho e a liberação gradativa do nutriente. 15 dias atrás eu visitei uma propriedade que o produtor nos chamou para dar uma assistência para ele. Ele tinha deixado todo em pousio desde que colheu a soja até a semeadura da cultura do trigo. Perguntei para ele por quê. Ele disse, não vejo necessidade de botar algo. Vocês não têm noção, procura o trabalho, o Rodrigo tem, que agora o Rodrigo, né, vai continuar fazendo TCC aqui, para a parte biológica do solo. Agora nós queremos descobrir como é que está a biologia dessa área. Fizemos a física, fizemos a química e agora vai ser a biológica. A decomposição da palhada da soja, em 30, 40 dias se perdeu 50% de todos os nutrientes. Se perdeu não sei, mas que liberou da decomposição da palhada. Então nós temos que aproveitar muito a parte biológica e nós não podemos trabalhar isolado. Física, química, sem a biologia. A biologia faz parte, só que vocês nunca vão ser convidados para comer um churrasco aonde as empresas vão falar da importância da biologia do solo. Biologia não se vende. Biologia é nós que temos que construir nas nossas áreas. Certo? É isso que eu queria passar a mensagem para você da parte biológica. Vamos falar então de três partes que vão compor a minha parte então. Mas antes de mais nada, eu preciso colocar para vocês uma coisa muito importante. O professor Marcos colocava antes a questão de cobrança dessas aulas práticas. Vocês podem achar que a gente se desgasta, nós nos desgastamos sim, vocês também vindo para cá, mas eu gostaria de chamar muito a atenção de vocês, tá? Depois os colegas podem complementar. Nós somos de universidades diferentes e a gente nunca teve uma aula prática dessa forma.
Eu, há 9 anos, quando eu vim para a instituição, eu comecei a entrar em contato com uma planta de girassol, com uma planta de canola, com uma planta de linho. Então, assim, ó, essa diversidade, gente, vocês precisam dar valor, porque é muito pouco agrônomo, tanto no estado quanto fora, que tem esse acesso. Tá? Então, assim, ó, deem mais valor para essas aulas práticas. Continuando, gente, o que nós vamos falar agora? Girassol. Bom, vamos começar com pragas. O que nós vamos ter de pragas em girassol? Nesse primeiro momento, nós ainda estamos em função de pouca chuva, nós ainda estamos em função do tratamento de sementes. Bom, o tratamento de sementes está agindo. Nós não temos insetos nesse primeiro momento. Poderemos ter coró, alguma coisa, só que como é área de rotação, quantos anos que não tem girassol aqui? 4 anos. Então a questão de pragas também é quebrada, gente, é quebrado o ciclo de pragas. Podemos ter algum coró agindo no início? Sim. Uma densidade baixa, mas nós temos tratamento de sementes. Evoluindo, nós podemos ter diabrótica. Sim, nós temos diabrótica na fase adulta, podendo causar danos significativos nessa fase aqui. Tá? Então, há necessidade da gente estar monitorando e fazendo o controle, porque ela pode causar desfolha, sim. Tá? O que mais, gente? Nós temos muito pouco inseto praga. Na fase final, o que nós podemos ter? Lagartas no capítulo ou também besouros. Só que o que acontece na fase final do girassol? Nós não temos máquinas para entrar com alguma aplicação. A lagarta do girassol, ela vai dar sempre em reboleiras nas bordas da lavoura. Vai ser umas 10, 15 plantas que vão estar atacadas. Até com a mão, se precisar, a gente consegue controlar. Ou então retira a planta dessa borda. Tá? Mas assim, nós não tivemos nenhum caso, nenhum problema de lagarta de girassol desde que eu acompanho as lavouras aqui. Tá? Então é muito pouco inseto. O que mais, gente? Se nós pensarmos então agora na questão de plantas daninhas, o professor Marcos já colocava que a dessecação tem que ser feita principalmente para controlar quem? Folha larga, né? Folha larga. Nesse caso foi a buva, porque nós não temos como entrar, nós não temos herbicida seletivo para entrar com folha larga aqui. Mas um detalhe importante, se nós analisarmos a rotação de culturas que nós tivemos aqui, nós não temos aplicação de ALS há um bom tempo, porque senão nós também vamos ter problema no estabelecimento dessas lavouras. Se nós tivéssemos aplicação de algum produto, nós vimos já em outras aulas, né, que se nós tivermos aplicação desses mecanismo de ação específico, nós vamos ter problema com o girassol, tanto na emergência quanto depois na formação do capítulo. Tá? Então, a questão da rotação de culturas também auxilia na questão da utilização dos mecanismos de ação. Tá? O que nós vamos ter agora? Aplicação de um graminicida, certo? Então, ele vai ser seletivo para a cultura folha larga, certo? E depois disso, creio que a gente não vai mais conseguir entrar, gente, porque com a aplicação da ureia, o girassol vai fechar e aí, auxiliado com a colocação do professor Rodrigo, além da palha, auxiliado pela sombra que a planta dá, é o melhor herbicida sim. Tá? Nós não podemos deixar de contabilizar a ação da palhada com a sombra, tá? Como segurança para o não estabelecimento das plantas daninhas. Só para fazer, esse é um dos motivos, né, por falta de possibilidade de controle de folha larga, e se usou aqui o 2,4-D, né, tentar controlar o que tinha. Existe uma possibilidade que não tem registro no Brasil, não está autorizado, são o girassol Clearfield. O que é Clearfield? Resistente a imidazolinona. É uma alternativa que poderia ter, mas nós não temos registro desse tipo de girassol, autorização para esse tipo de girassol, essa tecnologia no Brasil. Então nós não temos. Aparece, aí se aparecer girassol Clearfield, abre o olho porque é contrabando, vem da Argentina. Então assim, porque não é autorizado, a princípio nós não temos registro para isso. Obrigada, professor Marcos. Pessoal, desculpa. dando continuidade, então nós não vamos ter
nada de herbicida seletivo para folha larga em girassol, o que vai acontecer, gente? As lavouras de girassol, no início ou próximas ao florescimento e durante o florescimento, são coisas mais lindas, né, possíveis. Obviamente que a partir desse estabelecimento da cultura, qual é a altura do girassol hoje? Nós não temos praticamente máquina para entrar depois disso. Ou seja, as plantas daninhas que vão se estabelecer, elas vão ficar, tá? Então, por ocasião da colheita, gente, a lavoura de girassol é um caos, tá? Então, justamente por causa disso. Então, nós temos muito resíduo, nós vamos ter muita semente, então, sendo adicionado ao banco de sementes por não ter, quem sabe, uma palha o suficiente, né? E também pelo período de não entrada com algum tipo de herbicida. Só para complementar, dentro do manejo, esquecendo também assim, ó, se por um lado for usado um produto, né, para folha larga, nada junto com dessecação, com glifosato, por outro lado, na rotação aqui vai entrar painço. Então a ideia é colher esse girassol entre o Natal e o Ano Novo. Você colhe o girassol e entra com painço, para fazer o manejo, inclusive, do folha larga no painço, né? Na folha larga a gente consegue fazer um controle tranquilo, de uma forma relativamente eficaz e barata, né? Para poder diminuir um pouco, porque com certeza a hora que colher isso aqui vai estar cheio, né, de picão, de guaxuma, de curriola, picão, leiteiro. E leiteiro. Então assim, ó, nós vamos precisar manejar isso na sequência, né? Inclusive alguma buva aí que pode sair. Agora já passou o grosso da buva, que seria o mês de agosto, né? Que é onde ela emerge bastante. Mas é uma saída trabalhar isso aí entre o sistema de rotação no controle da erva também, né? Para poder viabilizar. Pessoal, uma coisa importante que a gente lembra, eu acho que numa das primeiras aulas, para quem esteve presente, lembram aquele período que eu falei para vocês que era PAI, né? Que é o período anterior à interferência, né? Então o que nós temos aqui? Nós estamos nesse período anterior à interferência. E como o professor Rodrigo colocava antes, Danielovski, que o girassol ainda está com o quê? Os cotilédones. Ele não está usufruindo de toda a adubação que está disposta para ele. Os cotilédones estão fazendo com que ele não precise isso, e ainda não há uma competição entre planta daninha e a cultura, tá? Mas a partir de agora a gente precisa fazer esse controle, obviamente, se o tempo permitir, ok? Tecnologia de aplicação, gente, só agora. Quanto mais a gente conseguir atingir, principalmente num folha estreita, a planta num volume de cauda ideal, certo? Para a gente controlar vai ser o ideal, porque senão a ureia vai pegar e aí nós não vamos mais conseguir controlar a planta invasora, ok? Da minha parte. Por que trabalhar com umidade mais alta para dessecação de folha estreita? Por que será? Qual é a sua desconfiança? Quem sabe o pessoal do Provo, o pessoal das invasoras já me ajuda. Qual seria a umidade recomendada então? A umidade ideal para aplicação de qualquer produto é acima de 65%, certo? Tu falaria da umidade do ar, né? Sim. Não, eu digo que o Garrafa comentou antes da umidade de solo. Mas não para aplicação do herbicida, para dar condição. Hoje nós não temos condição de umidade relativa para aplicação, e nós não tivemos nos últimos dias também. É essa umidade que ele se referia, não é do solo. Tá? Eu acho que ele falou também por causa do boro ali que ele vai aplicar. Daí tem que ter umidade no solo. Também. Marcos, a dúvida é por que a umidade na aplicação do folha larga? Não por causa do herbicida, mas por causa do boro. Desculpa, folha estreita. Não, mas não é só o boro. O problema é assim, ó. No momento, ó, imagina o seguinte, aqui deu uma chuva de
5 milímetros ontem. Antes disso, fazia aí uns 10 dias, tinha dado uns 10 milímetros. Esse solo está extremamente seco, essa planta está num estresse, inclusive a erva, inclusive a planta concorrente. Você não, esses produtos, né, você não tem, ele não funciona por contato. A maioria dos produtos são sistêmicos. Eu tenho que ter circulação de seiva, eu tenho que ter essa planta ativa. Então, se ela está no estresse, o que ela faz? Ela não absorve a molécula do herbicida e também não circula. Então você vai ter muita dificuldade de controle, né? O que vai acontecer muitas vezes, dá uma sapecada e brota. Daqui a pouco ele brota debaixo, né? Entendido? Então a resposta continua sendo a mesma. A umidade é para que a planta consiga fazer essa circulação, porque o produto é sistêmico e não é a umidade do solo que vai favorecer a eficiência do herbicida, do folha estreita, mas sim a umidade que vai deixar a planta numa condição melhor. Tá? Alguma dúvida, gente? Mas obviamente que nós vamos ter bicos hoje, as pontas que vão dar condição de colocação de um produto, um adjuvante. Então herbicidas nós vimos já em plantas invasoras que nós temos alguma coisa de adjuvante em graminicidas necessitando a utilização. Ok? Bom, tocou-se a mim o caso de conversar com os senhores sobre doenças e controle de doenças em girassol e outras culturas que nós viremos a seguir. Eu poderia aqui ficar falando sobre todas as doenças que ocorrem, mas eu vou fazer um apanhado daquilo que eu julgo ser importante aos senhores, como agrônomos, observando a nossa realidade agora, né? Nós temos doenças que atacam efetivamente todo o ciclo do girassol, né? Então nós temos principalmente esclerotínia, que é um fungo de solo que nós já conversamos em aula e os senhores já sabem quais são os controles relacionados. Então, quando a gente fala em fungos de solos, nós estamos sempre relacionando a um fungo que não tem uma mobilidade como um fungo de folha, né? E essa mobilidade não quer dizer que ele não se movimente, que ele não saia do lugar onde ele está. E o fato de você usar equipamentos para aplicação ou para utilização de plantio, você pode estar levando junto com a máquina esporos e estruturas de resistência que vão dar continuidade ao ataque do fungo. Nessa fase eu andei procurando, não encontrei nada por enquanto, né? O que vai acontecer? O que nós precisamos, principalmente condições para que ocorram essas doenças e outras que eu já vou citar, principalmente umidade, né? Nós estamos numa condição que chove muito pouco, que o solo está seco, então não há estrutura fúngica, tirando o caso do oídio, em que a doença vai se apresentar de forma efetiva, pelo motivo de que, se for uma doença foliar, como as manchas de alternária, o míldio, a ferrugem, principalmente essas, você precisa de molhamento foliar para que haja para que esse esporo possa cair na folha e possa tornar-se virulento de fato. No caso das doenças de solo, a condição é similar, senhores. Os senhores necessitam de umidade para que esse fungo que está no solo e essa estrutura de resistência que possa vir a ser um escleródio possa vir a germinar e a atacar a planta. Normalmente nós vamos ver doenças no girassol em épocas em que o dossel já fechou, por uma condição óbvia. Quando nós temos um dossel fechado, nós temos aí uma formação de um microclima mais
é suscetível para que as doenças apareçam. Foma, botrites, fomopsis, alternária, esclerotínia principalmente é uma das doenças que mais atacam o girassol. Geralmente aparece numa condição em que a planta já está quase fechando o dossel, tá? Qual é a ideia aqui? Lógico, o professor Garrafa faz algum controle de fungicidas aqui, professor? Não faz. A ideia é que vocês, como agrônomos, e como já conversamos em sala, nós precisamos sempre estar monitorando a lavoura, né? A ideia é monitorar para evitar aplicações desnecessárias que vão aí gerar um custo que não era necessário se não fosse o caso. Então nós precisamos ter em conta que o campo precisa ser avaliado constantemente, monitorado constantemente, e a condição de rotação vai ser positiva, né? Porque no caso das doenças, embora alguns autores citem que a palhada pode ser fonte de inóculo para próximas doenças, ao meu ver, e alguns outros autores dizem que a palhada vai ser responsável aí por segurar um microclima mais agradável. Ou seja, se você não tivesse a palha, numa chuva ou algo assim, embora ela se mantenha a umidade, ela vai ajudar aí a conter algumas doenças foliares. A parte de solo, a gente ainda trabalha com uma condição não tão agradável. Mas lógico, gente, dentro do campo não temos uma receita de bolo, uma receita própria, em que você vai lá e faz todas as condições exatas e aí vai dar o resultado que os senhores esperam. O que nós temos no campo é vários fatores que combinados aí nós vamos interferir. Lembra da nossa interferência direta? Nós estamos aqui para interferir e tomar a decisão para fazer ou não um controle ou o tipo de plantio, ou decidir, como o professor Garrafa falou anteriormente, quantas plantas vão, qual é a época de aplicação. A professora Sinei já comentou inclusive sobre a aplicação, tecnologia de aplicação. No caso da professora Sinei, ela comentou se referindo mais a plantas daninhas. A gente sabe um pouco a diferença, nós sabemos a diferença entre plantas daninhas e doenças quanto à tecnologia de aplicação, né? Nós precisamos de gotas muito mais finas do que uma planta daninha. Uma condição como essa, em que a umidade relativa está mais baixa, faz tempo que não chove, nós temos um solo extremamente seco, nós temos hoje uma condição de vento acima do normal, não seria o momento ideal para que pudéssemos aplicar, caso fosse necessário, um fungicida para algum controle de doenças, né? Fechando isso, pessoal, o mais interessante é monitorem as lavouras, mesmo que aqui nesta lavoura, nesta condição, o professor tome a decisão de não aplicar um fungicida. Vocês, como agrônomos em qualquer outro lugar que vocês estejam, observem condições meteorológicas e monitoramento de lavoura. Isso vai dar um aporte para vocês em relação à tomada de decisão de aplicação de qualquer agroquímico que venham a necessitar. Sobre isso, era isso. Pessoal, o problema da esclerotínia, tá? Como é que nós trabalhamos? O problema da esclerotínia, se girassol, a recomendação não pode ter floração no outono. Então assim, o problema é o girassol plantado aí a partir de fevereiro, tá? De repente metade de janeiro, eu vou pegar aí metade de fevereiro, metade de março. Ele vai começar a formar o capítulo, né? Começou a floração no início do outono. Então, consequência disso,
esclerotina. Só vou dar um exemplo para vocês. Outro dia me convidaram para fazer uma estação num dia de campo ali do Parendi. E era um girassol plantado em fevereiro, depois do milho. E aí eu pedi, o que vocês querem que eu fale? Fala mesmo, só não me deixe falar de doença, porque eu vou dizer que esse troço está tudo errado. Essa época não é a época de semeadura de girassol. E aí não fala de regular de semeadora, né? Tá bom, vamos falar nisso, mas se perguntar, eu vou ter que dizer. Aí eu fui lá, até a área era do pai de um ex-aluno nosso aqui do CTA, e aí ele tinha lá, me lembro a variedade CF101. Aí um girassol óleo, autoleico, baixinho, rápido, do ciclo mais curto que tem. E aí ele me disse, Garrafa, como é que vai dar zebra? Olha que coisa mais linda esse girassol. Eu digo, mas tu me conta quanto é que deu depois da colheita. Porque ele estava na metade da floração, mais ou menos. E assim, ó, colheram o girassol, deu 8,5 sacos por hectare. Porque a esclerotina, estava tomada esclerotina. Só que a esclerotina não aparece. Normalmente ela fica dentro do capítulo, você demora para detectar. O problema é a localização, o posicionamento da época de semeadura. Tá? Então nós tentamos escapar aqui, plantando em agosto, nós não vamos ter esse risco. Ok? Não vamos ter esse risco. Agora, o pessoal, por exemplo, Campo Novo dos Parecidos, do Mato Grosso, que planta muito, a região planta muito girassol. Os caras estão entrando com girassol na safrinha e fazendo 3 a 4 aplicações de fungicida. Eu acho que se você foi a possibilidade de rentabilidade que você tinha da lavoura, você foi. Tá? Vai gastar demais. Então fica uma coisa meio engraçada. O problema nosso, que a professora Tânia falou, um problema que teoricamente seria muito complicado, é o míldio. Inclusive o míldio é considerado praga, doença quarentenária, né? Ela não... área, segundo o Ministério da Agricultura, assim, ó, se detectar míldio aqui na lavoura, a região toda de 3 de maio fica impedida de cultivo de girassol. Só que isso aqui na verdade, é Brasil, né? Isso aqui é Brasil. Então, assim, funciona mais ou menos. Aparece aí daqui a pouco. Nós não temos tido esses materiais, a princípio, porque o míldio se transmite muito pela semente também. Então, a princípio, material isento do míldio. Nós não temos tido problema aqui de míldio. O problema é a alternária. Essa sim é um problema maior. Agora sim, ó. Eu só queria dizer uma coisa em relação à alternária para vocês. O pessoal do Mato Grosso está usando fungicida para esclerotina e para alternária. Ora, a alternária funciona semelhante à ferrugem asiática, vem debaixo de folha baixeira e sobe. Eu duvido que se você tivesse girassol num porte mais ou menos dessa altura, com 5, 6 folhas, você vai conseguir numa aplicação chegar na folha baixeira. Não molha. Embora ele está espaçado, parece longe, né? As folhinhas parecem pequenas, ele começa a crescer, a folha aumenta. Ele faz efeito guarda-chuva. Ele faz efeito guarda-chuva, que é um horror. Inclusive, uma época aqui com o CTA, nós estávamos mostrando isso para os alunos. Botei uma barra no pulverizador com água, só com água. Na divisa tinha uma área de trigo e do lado tinha girassol. Daí passamos aqui, digo, eu quero que vocês me achem gota nas 2 ou 3 folhas debaixo do girassol. Não achava, não chega, é muito difícil. Então você não consegue um controle eficaz, né? Ainda a melhor época, a melhor forma, aqui nesse caso, o está certo, é monitorar, ficar de olho, mas basicamente é a época de semeadura. A gente consegue trabalhar aí tentando o escape, né? Dentro daquilo que vocês conhecem melhor do que eu aprendi isso há 40 e poucos anos atrás, que é o ciclo das relações patógeno hospedeiro. Então dentro desse ciclo eu tenho as intervenções, né? E uma das intervenções é procurar o escape da doença. E é isso que a gente está tentando, até porque é uma cultura que eu não tenho como botar mais despesa em cima. Então tentar escapar aí na medida do possível com a menor quantidade de doença possível. E outra coisa assim, se vocês um dia olharem na lavoura de girassol, o ídio, não se apavorem. Nós temos materiais genéticos mais suscetíveis ao ídio, mas suscetível entre aspas, na verdade não é suscetível. O ídio aparece em algumas folhas baixeiras, mas daí até ele causar dano. Nós já tivemos casos, experimento lá de ter variedades com muito ídio e produzindo 40 sacos por hectare. Então assim, a presença, aquilo que nós comentávamos de planta de lavoura lá com a canola, a presença da doença não quer dizer que a planta seja suscetível. O problema é o efeito que isso vai gerar, né? Então lá mesmo que eu tenha
os sinais da doença, com a zifra lá do ídio, isso não quer dizer que eu vou ter perda significativa aí de produção, ok? Só para Obrigada, colocar o que professor, nós é estamos ótimo. lidando aqui. Não, é sempre bom que o professor possa esclarecer, porque daí é uma situação pontual. Pontual, Aqui? sim, Exatamente. Bem pontual. Eu vou complementar o que a professora Sinei falou assim, vocês estão tendo uma oportunidade ímpar de ter uma aula completa, que nenhum slide vai mostrar o que a gente está enxergando aqui, tá? Então assim, ó, por mais que a gente é mais cômodo estar na sala de aula, no ar-condicionado, tomando chimarrão, mas nada se compara ao que está aqui. E assim, a minha vivência como professora e como aluna, eu nunca participei, é o primeiro aulão que eu participo, mas eu nunca participei de uma aula tão completa. Então assim, aproveitem essas oportunidades. Quando eu comecei a olhar aqui, né, o que a gente tinha do girassol, tem algumas coisas que é problema de semente, então eu fiz uma parte, a minha tese ia ser com o girassol, acabou que eu trabalhei com outra espécie, mas eu tinha semente de girassol, fiz alguns trabalhos complementares. Pessoal, qualidade de semente, bem rapidinho, são 4 atributos da qualidade, tá? Então quando a gente fala em qualidade de semente, ela tem que ter qualidade genética, que é o que o professor Rodrigo falou, que a gente quando compra no cultivar, a gente quer que tenha os genes daquele cultivar, que não tenha mistura. Qualidade sanitária, que ela venha livre de doenças. Qualidade física, que então que ela tenha peso de 1000 sementes, que ela não tenha dano mecânico, que ela seja uma semente íntegra, e que qualidade fisiológica. E aí o que é a qualidade fisiológica? Que a gente mais vai ouvir falar, germinação e vigor. O que vocês entendem por vigor? Perfeito, capacidade de aguentar um estresse. Então assim, ó, e quanto que tem que ser o mínimo de vigor? A legislação não traz nada sobre vigor. Então quando vocês adquirirem uma semente, mesmo ela sendo certificada, ela vai ter lá, vai estar no saco 80%, porque assim, ó, a lei prevê que tem que ter no mínimo 80%. Se a empresa que produz resolve colocar lá germinação mínima de 90% e ela tiver 82%, a empresa é multada porque ela não tá o que está escrito no saco ali, na embalagem da semente. Mesmo ela estando dentro do padrão que o Ministério exige. Então por isso que todas as embalagens vai vir no mínimo 80%. Pessoal, e quando o colega, como é que é teu nome? Quando o Júnior fala que o vigor é a capacidade de superar um estresse, como o professor Marcos já comentou, teve falta de chuva aqui. Então o que a gente tem? As sementes mais vigorosas, elas estão já com 6 folhas, plantas com 6 folhas, enquanto ali a gente tem plantas que estão recém-emergindo, apenas com os cotilédones. Então aqui dá para ver bem, além, né, que pode ser um problema de profundidade, mas também capacidade da semente de expressar o vigor dela. Vou adiantar para quem não está, para quem está fazendo a disciplina e para quem vai, teste de germinação em semente de girassol. A gente tem um sério problema, assim, ó, porque no laboratório as regras de análise de semente permitem a gente usar diversos substratos. Mas na rotina do laboratório, o que a gente usa? A gente usa o substrato de papel, que é o papel germiteste, por ele ser rápido, por ele manter a umidade que a gente precisa e ser descartável, né? E não tem problema, ele é ecológico, ele é, né, biodegradável. Mas o girassol, quando a gente faz um teste de germinação no papel, ele dá muito baixa germinação. Elas ficam, as plantas anormais, elas não se desenvolvem devido à estrutura da semente. Como ela tem o tegumento dela bastante espesso, ela demora muito para absorver a água, tem uma série de problemas. Então, para girassol, o recomendado, o melhor utilizado é quando a gente usa areia lavada. É aquela areia de construção bem fininha, ela tem que ser lavada, ela vai ser esterilizada, a gente vai avaliar o pH dela, se ela está com pH entre 5 e 7, a gente pode utilizar essa areia para o laboratório. Deixa eu ver. A professora Tânia falou dos escleróides, que são as estruturas de resistência, né? Quando a gente faz análise de pureza, que é uma análise que a gente faz no laboratório, para liberar, então para comercialização a semente tem que ter 98, 99% de pureza e 80% de germinação. Se aparecer um escleróide, vai condenar o lote, porque aí a gente vai estar disseminando a doença, né? Vai estar semeando a doença. E
E aí assim, ó, a importância de usar uma semente de qualidade, de limpar ela bem. Porque não em girassol, mas em outras espécies, assim, a gente fez trabalhos que avaliou a semente salva e aparece com frequência que o pessoal que salva a semente, quando a gente vai estar semeando, aparecem estruturas de escleróide. Então isso aí que passou pela máquina de pré-limpeza e não foi retirado. Então esse produtor vai ressemear, está semeando doenças ali no campo. E só para terminar, eu assisti uma palestra da Sementes Atlântica há uns 10 anos atrás, e eles falaram que tem bastante problema no momento da colheita da semente de girassol. Qual o principal praga? As caturritas. E qual o manejo para a gente fazer para as caturritas? Orar. Então assim, eles mostraram. O que eles mostraram lá, assim, é um método ecológico, né? Que não tem problema. Eles usam no meio da lavoura, eles colocam túneis com carne apodrecendo, tá? Colocam uma tela por cima e aquela carne vai apodrecendo. Quando tem carne apodrecendo, né? Qual o inseto que vem? Corvo. E ele é o predador das caturritas. Então, quando tem corvo voando, as caturritas não ficam em volta do girassol. Eu nunca fiz isso, só vi isso na palestra, né? Mas eu acho que tem toda, né, a questão biológica e ecológica, então acho que vale a pena, numa hora, fazer uma tentativa para ver se vai dar certo, né? Um gancho aqui dentro do sistema de rotação que nós temos que cuidar é onde eu tenho girassol. Agora aqui, ó, tem girassol esse ano. Os próximos 2 ou 3 anos não posso entrar com canola aqui. Isso tem que tomar cuidado. Por quê? Se o girassol não vai ter problema com esclerotínia, ele não vai dar porque ele está escapando, tá? Mas isso não quer dizer que ele não deixa esclerotínia no solo. E aí vai entrar com a canola, é uma festa. E a alternária também. Então as doenças do girassol e da canola, né, eu não posso botar essas duas culturas próximas dentro do sistema de rotação. O ideal seria aí pelo menos 4 anos, tá? E só para falar do bem bom aqui, ó, o custo de produção aqui, o custo de produção considerando o custo variável, só dos insumos, ele está em 1.252, se eu dividir por R$120 o saco, 10,4 sacos por hectare, tá? 10,4 sacos. Se considerar o custeio, e aí nós temos o serviço junto, né? Temos o serviço junto, ele está em 4.800? 18.944, não, pera aí. Vai dar 22. Oi? 23 mil, ó. Esse mais esse. 23 mil. 18.675. De 15 hectares. 18.675 mais 4.350. 23.025 dividido por 15. 1.535 dividido por 120, ele fica em 12,8 sacos por hectare. Vamos arredondar 13 sacos. Sim. 13 sacos. Qual é a nossa expectativa de produção? Bom, assim, ó, veja bem, eu tenho 13 sacos aí, considerando a 120 o saco, 13 sacos de custo de produção. A expectativa de produção básica nossa, a adubação aqui foi para 3 mil quilos. Mas tinha assim, ó, para o girassol confeiteiro chegar nos 3 mil quilos não é uma coisa tão simples assim. Mas vamos dizer assim, ó, o que nós temos atingido em média nos últimos anos nos dá tranquilidade aí para trabalhar com uma ideia de 25 sacos por hectare. Se eu estou trabalhando com 25 menos 13, me sobraram 12 sacos, certo? 12 sacas a 120, isso são 1.440. É isso? Sim. Não é tão pouca coisa. Se eu dividir isso por 40, por exemplo, que é o valor do trigo, aí são 36 sacos, né? Considerando, mas e se eu considerar com a soja é muito pouco, né? De 36 isso aqui vai ficar 15, 18 sacos de soja por hectare. Considerando a 80, superestimando a soja, a 80, 18 sacos, né? 18 sacos. Mas tem um detalhe, que dentro do ciclo da soja, também aqui eu vou fazer mais uma safra de painço. Esse painço, para você ter uma ideia, nós tivemos já, se chover bem, nós tivemos painço semeado dia 3 de janeiro. Semeado, não é emergência. Semeado em 3 de janeiro.
e colhida em 24 de março. São 70 e poucos dias entre a semeadura e a colheita. E a partir disso fazer a safra de inverno normal de novo. Né? Eu tenho que acrescentar dentro. Por isso que eu não posso olhar uma cultura isolada. Eu tenho que olhar o sistema de produção. Quanto que o sistema me agrega. Né? E com uma outra variável que tem entrada de recurso de forma mais picada durante o ano. Eu não fico dependendo, jogando tudo em cima de uma safra única. Tá ok? Perguntas, dúvidas? Com relação à comercialização, professor, desse tipo de girassol. O problema assim, ó, nós temos uma série, boa pergunta, tem uma série de empresas aí que compram o confeiteiro. Tá? O girassol óleo está mais calçado em cima da construção da selena. Só que tem o seguinte, a selena, ela faz um sistema assim, se você vai plantar o girassol dela, você consegue fazer contrato antecipado de venda. Pode fazer com preço pré-fixado ou você pode fazer o preço do dia. Normalmente você faz assim, ó, o contrato normalmente que eles fazem é o preço do dia da entrega, ou 15 dias. Se você entrega entre a primeira quinzena, você recebe na segunda quinzena do mês. Se entrega na segunda quinzena do mês, recebe na primeira quinzena do mês subsequente. Preço da soja mais 2 ou 3 reais. Isso é o que normalmente o girassol alto leque. Agora o confeiteiro tem diversos comerciantes menores aqui que compram. Só que a única questão é que você tem que ficar de olho para receber. Né? Então você tem que tomar cuidado assim, no break. Nós temos feito tradicionalmente com a Cereal Sul, sem problema. Nós pegamos a semente com eles, tá? A Conereu, e ele nos garante a compra do produto. Tá? E esse é um produto que se recebe rápido, porque o girassol confeiteiro é vendido com rapidez também, porque tem demanda. Tá? É impressionante que é para passarinho. Esse girassol, embora não seja girassol pássaro. Girassol pássaro é outro tipo de girassol, ele é confeiteiro, mas ele tem muita saída para passarinho. Assim, a gente às vezes não faz ideia do que tem de consumo de comida para passarinho nesse país. Eu fiquei impressionado outro dia, sou a associação dos ornitólogos do Rio de Janeiro, sou do estado do Rio de Janeiro, uma associação dos ornitólogos, dos criadores de pássaro, tem mais de 80 mil associados. Ou seja, são 80 mil pessoas criando passarinho. Isso não é pouca coisa, só no Rio. Então imagina, todo o país, isso que gera essa demanda grande, né, que nós temos. Então, esse tipo de girassol tem comércio tranquilo, a princípio não vejo problema. Nós temos umas 5, 6 empresas na região que compram.